Deixa eu falar um pouco para vocês aqui, rapidinho, da questão da Santo Antônio. Essa rua que a gente está transitando aqui nesse momento, então, vocês vão perceber, vamos voltar lá para aquela questão da Casa da Linguagem que a gente falou lá no início, que eu falei que então a expansão da cidade se dava somente na Cidade Velha e na Campina. Pois é, então o que foi que aconteceu? Começou-se então a expansão ainda mais da cidade. Então, naquela época, foi chamado algumas ordens religiosas para compor, então, essa questão da catequização das pessoas. E aí foi chamado os capuchos, tá? Esses capuchos, então, eles não queriam ficar no centro da cidade. Então, eles falaram assim, vamos para as áreas mais afastadas. Essas áreas mais afastadas, até então, era a Rua do Una. Qual é a Rua do Una? Vamos ver se vocês se lembram do roteiro? A Nazaré, a Avenida Nazaré. Então, ela foi a primeira rua do Una. Então, eles foram primeiro para aquela área lá. Só que o que acontece? Naquela área lá, então eles acharam que não tinha muito essa questão, eles já tinham catequizado todo mundo ali daquela área. Então, eles mudaram de local. Só que aí o que acontece? Eles precisavam de uma comunicação mais próxima, então, com o centro da cidade. Então, vamos fazer uma igreja, então, aqui, a igreja de Santo Antônio, né? A igreja que fica no final da rua, a igreja de Santo Antônio. Então, você pensa que faz um cordão da cidade sendo protegida, né, por todas essas igrejas. Então, no outro roteiro também, que eu acho que um roteiro puxa o outro, por isso que eu falo por isso que eu sempre penso para vocês virem em todos os roteiros, a gente fala sobre a questão da cruz e a espada. E aí, então, esse roteiro no caso esse local da Santo Antônio, então vem fazer toda essa questão, né, de ligação da cidade. Então, eu tinha a Cidade Velha, a Campina, e aí então fazia uma estrada, a estrada de Santo Antônio, a rua de Santo Antônio, justamente para fazer essa ligação com os capuchos. Logo após, então, houve essa expansão todinha da cidade, e aí então a Santo Antônio virou então uma rua, uma rua super elegante, né, onde as pessoas vinham, passeavam. Então tem toda essa questão. Mas eu vou passar para o meu amigo, que vai falar um pouco sobre a Paris na América, e vocês vão conseguir compreender ainda mais essa dinâmica. Bom, pessoal, falar um pouco da Paris na América, que essa loja aqui, que hoje ela é uma loja de tecido popular, porém na época da Belle Époque se teve a necessidade, a população do centro da cidade estava mudando, com o seu poder aquisitivo maior, se pensou uma loja para se estar em Paris. Logo então, artigos de luxo, claro, com objetos vindos de Paris, com lustres também de cristais, bem em traços parisienses. E como na época se tinha essa necessidade de viver a cultura de Paris, como hoje em dia a nossa cultura meio que americanizada, com shoppings, com as comidas, com os hambúrgueres, essas coisas, na época a necessidade era ter uma cultura de Paris. E nesse caso se teve a Paris na América, que era referência quando o caso era fazer compras de artigos de luxo parisienses. E temos 2 andares, e no caso também ainda tem um espaço como se fosse um terceiro andar, e ela vai se caracterizar também pelo bonde, que a professora falou, vai ter o bonde elétrico, e também nesses bondes se tinha a caracterização monetária dele, onde se tinha o boró, que era o dinheiro do bonde, conhecido, que era o pagamento, e também se tinha aquela distinção social, onde se tinha a área mais confortável para pessoas do mais alto esquadrão, e também tinha a classe popular, se falava classe social, para pessoas menos privilegiadas monetariamente.